Olá, você está no Átomo Quântico. De agora em diante, vamos começar a explicar alguns aspectos da autossabotagem. E nesse vídeo, vamos estar falando um pouco sobre a questão da paz de espírito e da negligência. Esse é um assunto bem interessante, né? Muitas pessoas procuram a paz de espírito, tentar entender o que significa isso e praticar, obter esse resultado em certo modo. Uma das questões interessantes que temos que trazer aqui como introdução é a questão da polarização. Na matéria existe o polar, e é isso que permite que a consciência tenha consciência do que a engloba, o que está em torno dela, o que ela está aprendendo. Então eu sei que existe o branco porque tem o preto, sei que existe o doce porque tem o salgado, sei que existe o masculino porque tem o feminino. Entendem isso? O polar ele é intrínseco à matéria para que haja uma vivência. E entendendo isso, nós entendemos que o conhecimento também se polariza. Então, isso acontece, podemos citar o exemplo. Hoje nós temos uma crença sobre alguma coisa. Aí vem alguém, conversa com a gente entra em contato com algum conhecimento, e nós vemos aquela mesma situação por um outro ângulo. Quando se faz isso, pode acontecer do indivíduo descartar totalmente aquele ângulo anterior, ele abraça totalmente esse. Ele fica tão afastado da verdade atualmente quanto ele estava antes. Porque se ele tivesse somado o conhecimento passado com o conhecimento presente, ele veria um pouco mais daquela circunstância. Então, quando ele descarta um para abraçar o outro, ele polarizou e ele está no mesmo caminho, entendem? É uma visão limitada da consciência. Pode ser que você tenha passado por coisas lá atrás, no passado, por 10 anos, 5 anos, que hoje você pode ver e pensar, nossa, isso não me serviu de nada. Mas na verdade, aquele conhecimento ele foi um adubo, né, para que permitisse que você tivesse o grau de entendimento que você tem hoje. Então nós conseguimos ver que tudo aquilo que nós aprendemos são pequenos aspectos da realidade que quando nós conseguimos extrair a lição que há por trás deles, nós conseguimos integrar nossa mente e conseguir de fato conquistar a sabedoria. Claro que sabemos que saber é muito vasto, mas nós vamos somando esses conhecimentos. Diferente de quando nós polarizamos o que aprendemos e com isso nós trocamos 6 por meia dúzia, como se diz. E falando nessa questão da paz, é interessante porque o impacto que pegou, pessoalmente pelo menos, nós conseguimos perceber que a paz ela implica no filtro. Você começa a entender o que te tira a paz e começa a filtrar. E começa a entender também por que isso te afeta. Por que aconteceu aquilo, por que foi daquele jeito. Não no sentido de paranoia, mas no sentido de ter empatia. De saber que uma pessoa causa problemas porque ela tem problemas dentro dela. No sentido de saber que uma circunstância foi adversa porque ela tem algo a ensinar. Então nós conseguimos absorver a pedagogia da vida nas circunstâncias. Então veja que a paz de espírito está conectado nessas questões de conseguirmos abraçar o que nos acontece. E veja que nessa questão que pegou assim, foi que perceber que esse filtro é diferente de ter uma passividade em relação a tudo que acontece. Então, por exemplo, antes era estressado, tinha problemas de comunicação e de expressar o que sentia para as pessoas. Então era sempre no estresse. Ah, porque isso, porque aquilo, e arrumava confusão, né? Passa para um outro extremo, que é tanto faz, tanto fez. Veja que o comportamento se modificou, mas a linha, o produto é o mesmo, é o caos. Então, da mesma maneira que é problemático se expor o que pensa de forma negativa, é também nocivo ser passivo diante de tudo que está acontecendo, que é adverso. Porque se eu não filtro, eu estou a parte daquilo, eu apoio aquilo. Eu dou suporte para aquilo acontecer. Então eu sou mais responsável ainda. Então é possível perceber que o universo ele tem uma estrutura própria. E uma vez que nós conseguimos entender essa estrutura e estruturar a nossa própria consciência, nós temos mais facilidade de entender as coisas. Então veja que a paz é aquela questão de estar tudo bem com o que está acontecendo. Né? Não é que tudo vai dar tudo certo, que vai ser tudo do jeito que a gente quer, porque a concepção que nós temos de que dê certo é que seja como querermos. E o nosso querer pode ser um querer diferente do todo. Então vocês veem que é uma questão que puxa a outra. Então nessa questão para que a gente consiga entender e ver que a vida é nossa amiga, nós temos que nos abrir ao que ela está propondo a nós. De entender que por mais que pareça bobo, aquilo que eu vivi lá no passado,
aquilo foi extremamente importante para me ajudar para que eu fosse quem eu sou agora. Da mesma forma, isso que eu estou fazendo hoje vai me ajudar a ser quem eu vou me tornar daqui 2, 3 anos. Então veja que na questão da eternidade, do aprendizado, nada é desperdício, nada é excesso, tudo é o que tem que ser. E à medida que nós vamos entendendo isso de verdade, vivendo isso, colocando isso em prática, a gente vai se acalmando, vai vendo que tudo bem, né? E isso é interessante porque nós podemos ver que a vida está acontecendo. Gostemos nós, desgostemos, está acontecendo de toda maneira. Então se nós rejeitamos, é sofrimento. Se nós aceitamos, dá tudo certo, a gente se encaixa na pedagogia da vida. Aí que tá, né? Qual caminho que nós queremos, não é verdade? Mas veja que, além dessa questão de escolher um caminho, é de entender o que há por trás de todos os caminhos que existem. Esse aprendizado, esse autoconhecimento. Tá disposto a absorver por todos os lados que forem possíveis. Tudo bem? Esperamos que esse vídeo tenha sido legal. Até a próxima!